Você sabe que o que há de melhor para esse momento, quando nós ocupamos esse espaço para compartilhar a palavra de Deus, é que nós não temos que inventar discursos. Esse é o privilégio. Nós vamos para a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus e vamos receber o que o Senhor tem para nós na palavra. Esse cartãozinho, como você já recebeu, nós, num determinado momento do culto, damos aos nossos convidados, visitantes, as pessoas que não são membros da nossa igreja, esse cartãozinho. É o cartão de boas-vindas. Se você chegou depois da gente ter distribuído esse cartãozinho, então aqui na plataforma nós temos, você pode passar aqui e pegar. Aqui você pode entrar em contato conosco para nos conhecer melhor. Nós temos interesse em conhecer você melhor. Se você nos der a oportunidade, nós queremos fazer essa conexão. Você que está aí nos vendo pela internet, não sei que dia, não sei que hora, mas quero falar duas coisas para você. Primeiro, se você puder, vem para cá, porque aqui é mais gostoso. Aqui é mais gostoso, aqui a gente sente bem de perto, não é? O pulsar do coração da igreja, louvando, adorando, uma coisa que não dá para passar pela internet. E na internet não tem perfume, aqui tem muita gente cheirosa, e o perfume da graça de Jesus está aqui também. Então aí não tem cheiro, não tem perfume, não tem jeito. Eu quero agora convidar você para um exercício. E esse exercício é pegar o seu coração, põe a mão no seu coração assim. E oferece o seu coração para Jesus agora. Faz assim. Meu coração aos pés do Salvador. Se você não conectou-se ainda, não perca essa oportunidade. Nós temos perfis diferentes. Alguns gostam de ficar sentados, outros gostam de levantar. Alguns gostam de mais contrição, outros gostam de mais gritação, como o pastor Leno. Eu sou desse time também. E o Espírito Santo quer falar com você, comigo e com você. Então, não é o perfil de cada um de nós que é o mais importante. Não são as nossas preferências, mas é aquilo que o Senhor tem e quer falar conosco pela sua palavra. Então, toma o seu coração, coloca aos pés do Senhor e diz: eu recebo a tua palavra. Diga: eu recebo a tua palavra. A tua palavra é luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Senhor Jesus, nós consagramos, já no início desse culto, tudo o que fizemos aqui a Ti. As pessoas, os louvores, a adoração. Ó Deus, os que tocam, os que cantam, os que filmam, os que gravam, os que colocam som na caixa, a nossa produção, o Ministério Infantil, esse time de voluntários que temos recebendo as pessoas aqui, também em todo canto, papai, tudo é culto para Ti. Mas agora nós queremos parar um pouquinho para ouvir o Senhor na sua palavra. A sua palavra é a verdade. A tua própria palavra diz que de tudo que foi criado, e o céu é lindo, os mares são lindos, a natureza é linda, o cosmos é absurdamente lindo. E o que dizer daquelas fantásticas milhões de espécies que o Senhor criou em todo canto, aquelas que a gente não vê lá no fundo do mar, onde a luz não chega, coisas lindas, 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 maravilhosas. Tudo isso é lindo demais, mas a tua palavra diz que não há nada mais lindo do que a tua palavra. Não há nada mais lindo do que a tua palavra. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, a mediação do Espírito Santo, para que o nosso coração seja terra preparada, aberta, que nosso coração seja ensinável para receber a tua palavra. E nós te adoraremos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Começamos domingo passado a série Influenciadores. E no domingo passado, os pastores que aqui estiveram falaram sobre a palavra de Jesus, a revelação de Jesus sobre a nossa identidade. E ele disse:
Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Repete comigo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deixa eu perguntar, quantas pessoas casadas nós temos aqui? Levante a mão. Se eu perguntar para você, você é casado, você diz o quê? Sim. Quantos solteiros nós temos aqui? Levante as mãos. Se eu perguntar, você é solteiro, o que você vai dizer? Sou solteiro. Uma questão de identidade, de postura, de posição também. Nós não podemos dizer que somos uma coisa e ser outras. Eu vi num carro uma placa assim, pescador mesmo. Porque tem pescador que fala assim, olha, eu peguei e era desse tamanho. Você fala, uau, 1 metro, mas não, desse tamanho. É desse tamanho. Quando o Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Ele não disse, vocês serão, vocês são. Ele estava falando da influência. E o pastor Leno pregou aqui dizendo que o sal, ele traz proteção, traz tempero, e ele trabalha de um modo invisível. Você não vê, mas ele está ali. E ele faz toda a diferença. E ele disse que, ao contrário, a luz é diferente. A luz, ela tem que irradiar, ela tem que se mostrar, ela tem que iluminar, porque o propósito dela é trazer luz, transparência, oportunidade das pessoas saírem das trevas, do escuro. Então, Jesus disse que você e eu, como igreja, como povo, então, como salvos, como discípulos, como crentes do Senhor Jesus, como membros da primeira igreja batista, nós somos sal da terra e luz do mundo. Quem tem dúvida disso, levante a mão, seja corajoso. Ninguém tem dúvida, todo mundo sabe, nós somos. É uma questão de postura. Por isso, de um homem casado, de uma mulher casada, a gente espera uma postura de gente casada, com as alegrias, com os benefícios e com os comprometimentos, com a cumplicidade de quem é casado. Sim ou não? As irmãs já começaram a falar assim, cutucavam assim, fala Jeová, fala Jeová. É isso aí. O que nós esperamos no casamento é isso. Uma vez a minha mulher falou assim, você está me beijando um pouco. Ela estava certa. Uma vez assim, querida, eu te amo. Ela falou, então pendura a cortina. Por quê? Ou a gente é ou a gente não é. A gente tem que assumir aquela posição e se manter na linha. Pois bem, continuando essa série, hoje nós vamos falar de visão. Nós somos influenciadores e nós temos uma liderança, quer queiramos ou não. Olha só o teste da liderança. Olha bem para mim, presta atenção, todos vocês estão aqui, em casa você pode fazer também. Quantos daqui em algum lugar é líder? Levante a mão. Ok, mantenha assim para eu ver. Igreja, vocês estão vendo quantos líderes nós temos aqui? Ok, joia. Agora pode baixar a mão. Quantos aqui são mães e pais? Levante a mão. Então eu não entendi. Porque quando eu falei, se você é líder, você ficou de mão baixada. E quando eu falei, se você é pai e mãe, você levantou a mão. John Maxwell, que é o grande guru da capacitação, do treinamento, de liderança, ele nos ensina um princípio muito simples, fácil de guardar. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Repete comigo. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Invertendo é a mesma coisa. Quando nós estamos vivendo, nós estamos influenciando. O problema é o seguinte, que Jesus disse, se o sal não salgar, perdeu o seu valor, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim você e eu, se não estamos exercendo a influência de sal e luz, nós não servimos, puro e simples. Quando eu e você estamos vivendo, convivendo, nós estamos influenciando mal ou bem. Crianças são o exemplo mais claro disso. Olha para o comportamento das crianças e você vai ver a influência dos seus pais. Sim ou não, meus irmãos? Claro, é óbvio. Então, você e eu estamos no mundo em lugar de influência. Quer assumamos ou não, já estamos influenciando. E o grande medo que eu tenho é que você, ignorando esse princípio de vida, esteja liderando mal, esteja influenciando mal. Quando você ouve um comentário de alguém e você completa, você está influenciando. Se alguém fala, cara, a vida está muito difícil, você fala, é mesmo.
a sua influência está sendo agregada àquele que falou: esse mundo está muito difícil. Não resta dúvida que o mundo está muito difícil. Mas quando eu ouço a respeito de um mundo difícil, eu ouço a respeito, e eu posso falar a respeito de um Deus que não resolve problemas, não resolve conflitos. Aliás, a especialidade de Deus não é resolver problemas, sabia? É resolver pessoas. Fala assim: fala comigo, Jeová. Fala: eu estou facinho. Fala comigo. Deus prefere resolver as pessoas, para que as pessoas resolvam os conflitos e os problemas. Por isso que é importante você saber quem você é, ter uma visão clara a respeito de si mesmo. Ontem eu tive a oportunidade de ver um excelente quadro para ver o que é influência positiva, abençoadora e benéfica. Eu participei ontem do velório do nosso querido irmão, pastor, missionário, Afonso Rondon Flores. E várias pessoas tomaram a palavra, mas eu fiquei mais impressionado. Não foi com quem pregou, não foi com quem falou, mas foi com os filhos e a esposa. Porque quando os filhos e a esposa falaram com propriedade. Eles tinham conhecimento de causa. E aí disseram muito claramente quem eles eram, qual o propósito da vida deles e qual a expectativa que eles têm sobre o futuro. Quando a irmã Dalva, a viúva, depois que o filho falou da importância que o pai tem na vida deles, e o outro reafirmou, e falaram do seu tempo a sós 4 horas da manhã com o Senhor, falaram do valor da palavra para ele, falaram a questão do amor, da disposição em ouvir pessoas e sempre encaminhar as pessoas a Deus. A irmã Dalva tomou a palavra, a esposa, a viúva, e ela disse assim: quando nós nos entregamos a Deus para a obra do ministério, nós escolhemos um versículo da Bíblia. Esse é o nosso versículo. E o Afonso cumpriu a parte dele, mas eu ainda não terminei. Ele terminou a carreira dele, mas eu não terminei. O Afonso estava aflito, ansioso pelo retorno da normalidade, quando todo mundo entra e sai com tranquilidade. Ele não via a hora das pessoas ficarem à vontade para receber visitas, porque ele queria visitar as fazendas onde nós vivemos, para falar do amor de Deus. Esse era o Afonso. Fala mansa, andar suave aqui nesse corredor, um ouvido aconchegante, um conselheiro. E o Celso falou assim: mas pastor, depois que a gente fala tudo, ele fala assim: vamos colocar nas mãos de Deus. Coisa linda. Isso é influência. E isso não é para pastor, isso é para qualquer um de nós, exercermos influência. Fomos chamados para sermos influenciadores, marcados por Jesus para fazer diferença. E o versículo que ela disse é o versículo nosso. Está aqui na tela. Primeiro, na versão Almeida corrigida, que foi que ela usou, ela disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Na linguagem de hoje, para facilitar, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante mesmo é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Olha para mim, igreja. Você pensa que a sua missão é ser um profissional. Todas as profissões são abençoadas, todas que têm ética, obviamente, e Deus nos fez seres complementares para que a gente dominasse a terra. Lá no Éden, Deus deu poder ao homem e à mulher e disse: dominai sobre a terra. Repete comigo: dominai sobre a terra. Então, nas áreas do conhecimento, em todos os saberes, nós temos pessoas aqui. Temos pessoas de exatas, temos pessoas de várias áreas do trabalho, e todas são fundamentais e importantes. Só que tem um detalhe: a nossa vida e a nossa carreira profissional aqui tem prazo de validade, porque nós vamos fechar os nossos olhos, meu amigo, e nós vamos partir daqui para outra. O Afonso já foi, e a mulher dele, mas eu não fui. Então agora eu vou naquelas fazendas para anunciar o amor e a graça de Jesus. Isso é missão. Isso é missão que tem prazo de validade. Nós não podemos achar que a nossa profissão é o centro da nossa vida. Amigão,
Você se preparou, estudou, se esforçou, passou no concurso, conseguiu a sua clínica, ou o seu escritório, a sua indústria, ou qualquer tipo de trabalho honesto, ótimo. Mas tudo isso vai ficar aqui. C.S. Lewis diz o seguinte: temos que valorizar aquilo que é eterno, porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil. O que adianta todo o esforço para ficar aqui? A nossa vida é passageira. A Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro, um vento, uma brisa, um sopro, já foi. E então, Deus está nos convocando como membros da igreja para sermos influentes em todas as áreas. Onde Deus nos plantou, você vai frutificar. Em qualquer área do seu trabalho, você vai frutificar para a glória de Deus. Você já está influenciando. A pergunta é: que influência você está tendo lá? Alguém que é pontual? Aleluia, sensacional. Alguém que é um bom profissional? Glórias a Deus, aleluia, a gente precisa disso. Mas alguém vê em você marcas da sua vida com Deus? Ou você é um agente secreto? Foi até gozado se encontrar aqui, você aqui? Uai, você aqui? Nós trabalhamos mais de 10 anos, eu nunca soube que você era da igreja. Agente secreto. Agente secreto. Jesus nos chamou para sermos influentes, e a influência, ela é explícita, é dar a oportunidade de Deus nos usar. Alguém falou: que vida chata. Você levanta a sua voz e diz: é verdade, mas desde que eu entreguei minha vida para Jesus, você sabe que isso vem mudando? Pronto, é só um toque. A pessoa: uau, é isso aí. É usar as oportunidades para influenciar. Afonso fez a parte dele. Ele tinha o quê? Uma visão clara. Ele estava aqui com um propósito: anunciar a graça de Deus, ouvindo, acolhendo, ajudando. Por isso que ele foi para Moçambique, foi para Angola, ele e Dalva. E lá, a última conta que eu ouvi é que ele tinha pego mais de 22 malárias. E ela, acho que o dobro. Diga: uau! Isso é vida com propósito. Ele tinha uma visão clara do que Deus tinha para ele. Você vai ser influente, vai levar a minha graça, o meu amor, porque o mundo está perdido e necessita. E é o que Deus está falando para você e para mim. Mas aí tem uma objeção. Espera aí, mas pastor, eu não sou pastor nem missionário, mas precisa ser visionário. Visionário é aquele que tem a visão clara. O que é visão? É uma fotografia do futuro preferível. Assim diz George Barna, um dos gurus da mentoria. Visão é uma fotografia do futuro. Vou te dar uma fotografia do futuro. Eu estava começando no início do nosso casamento, falar em comprar uma casa. Comecei a conversar com ela assim: olha, seria bom se a gente comprasse uma casa assim, assim, assim. E ela falou assim: sabe o que eu estava pensando? Aí eu fiquei interessado no assunto. Ela falou assim: eu estou vendo a cortininha da cozinha. Ela é assim, tem uma cor assim, assim. Foi dando detalhe. Eu falei: as mulheres são estranhas, né? Eu falei por alto em comprar uma casa, não falei de quanto custa, como é que faz, todo o processo. Ela estava enxergando o quê? A cortina da cozinha. Só que isso é visão. Eu que estava com falta de visão. Eu estava pensando em algo, mas não estava com o poder da visão. Ver aquilo acontecendo. E eu tenho certeza que quando nós compramos e imobiliamos a nossa casa, a cortina da bacia estava lá. Diga glória a Deus. Isso é visão. Qual é a visão que você tem sobre a sua influência? Ah, pastor, nunca pensei. Então está sem visão. Está trôpego. Está com vendas nos olhos, está caminhando e tropeçando nas pessoas e nas oportunidades. Deus chamou você para influenciar, mano. Deus chamou você para fazer diferença, minha irmã. Glórias a Deus. Você é, não será. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é influenciador. Deus te chamou e Ele vai te dar uma visão clara. O George Barna diz assim, que a visão é uma fotografia do futuro preferível. Depois ele diz, não. Só isso não. Nós temos que ter a visão do futuro que nós vamos desenhar. Diga glória a Deus. Nós vamos escolher o nosso futuro. Eu estava 2 semanas atrás num curso e na hora do intervalo eu passei e ouvi uma jovem senhora conversando numa rodinha de amigos e ela dizia, sabe de uma coisa? O meu marido
era limpador do chão de fábrica. Limpador do chão de fábrica. E ele sempre dizia para mim em casa: eu me vejo de terno, eu me vejo atendendo gente importante. E ela falava: coitadinho, você toca, meu. Mas ele repetia: eu não me vejo aqui para sempre. Eu me vejo engravatado, bem vestido e atendendo gente importante. E aí ela falou: olha o poder da visão. Olha, você crer que Deus pode tornar os seus sonhos possíveis. Hoje, ele já usou muito terno. Foi gerente do Banco A, do Banco B, do Banco C, bancos importantes, até internacionais. E hoje ele tem a sua própria empresa de investimento. É competitivo. Ele concorre com o XP Investimento. Diga glória a Deus. Agora, ou eu tenho a visão e coloco a visão em ação para torná-la concreta, ou não tem jeito. Um testemunho bastante interessante também é do Walt Disney. Ele enxergou o mundo Disney, a Disneylândia, aqueles parques temáticos, aquelas coisas maravilhosas, os filmes, ele enxergou tudo. Só que ele morreu antes, porque a gente é, entre aspas, morrível. A gente é morrível. Os sonhos, eles podem ser permanentes, mas a gente passa. E quando estavam inaugurando, alguém vendo tudo aquilo, falou: puxa, que pena que o Walt Disney não está aqui. Que pena que ele não viu o seu sonho realizado. E a mulher dele, e as mulheres sempre sabem o que falam, falam assim: você não sabe o que está dizendo. Ele foi o primeiro que viu tudo isso funcionando. Ele viu com a sua mente, com o seu coração, ele trabalhou, e aqui nós estamos, porque ele teve a visão, sim senhor, muito mais do que nós, que só aproveitamos a visão. Diga glória a Deus. É isso aí. Deus quer colocar no seu coração coragem, ousadia, desprendimento para você avançar e ser alguém que traga a influência do céu, de Deus, para a vida das pessoas. Nós da Primeira Batista, como comunidade de fé, olha na tela, também temos que pensar na nossa identidade, na nossa missão e na nossa visão. Para cumprirmos a visão, para fazermos a visão realidade, temos que saber da nossa identidade. Primeiro, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Está baseado o quê? No grande mandamento: amar a Deus e amar as pessoas. E na grande comissão: pregar o evangelho a toda criatura. Isso é base, é bíblico. A nossa identidade é muito bem fundamentada. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Nós não estamos aqui como um grupelho de pessoas que têm grandes oportunidades de fazer um mundo melhor. Não, muito mais que isso. Deus nos deu a grande oportunidade de fazer diferença, porque nós queremos amar Deus e amar as pessoas. Temos uma igreja de muitas mãos. Você viu quanta gente toca, canta, serve aqui em todo lugar? E as suas mãos já estão dispostas para o serviço? Você já está oferecendo os seus dons, seus talentos, a sua grana, seu investimento, seu tempo? Você tem que influenciar, e a igreja precisa catalisar, juntar, reunir todos esses talentos para que ela cumpra a sua missão nesta terra. Deus nos mandou alcançar Campo Grande para Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós não somos sozinhos, temos muitas igrejas. E no que diz respeito às igrejas, a missão de todas elas é igual, é a mesma. Nós estamos aqui representando Jesus. E nós entendemos que a nossa missão é tríplice. Olha na tela, para cima: glorificar a Deus. Como? Através de uma vida de adoração, santidade, no poder do Espírito Santo, porque na força da carne não dá, a gente não consegue. Segunda parte da visão é edificar a igreja, edificar os crentes, ajudar, reunir forças para que a gente ajude uns aos outros. Nós somos corpo, todos são importantes e todos somos interdependentes uns dos outros. Eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, não prive o corpo de você. Não prive o corpo de você, nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Deus quer usar a sua vida. Nós precisamos de você, por quê? Porque Deus já deu uma missão para você, Deus deu visão para você, Deus deu propósito, Deus deu comunidade, e o mundo está precisando de você. E quando nós vamos em turma é mais fácil, sozinho eu vou mais depressa, mas em time, em grupo, juntos, nós vamos mais longe. Amém, meus irmãos? Coisa mais linda que tem nessa igreja é o primeiro domingo do mês às 10 horas da manhã. Quando eu vejo aqui uma multidão de líderes, homens e mulheres que acreditaram que o propósito de Deus para eles é viável, é poderoso, é execuível, e Deus tem propósito para cada pessoa. No corpo tudo tem função. Ninguém
Ninguém é inválido no reino de Deus. Irmã Terezinha Marçal, enfermeira, logo tinha qualificação, me disse: pastor, eu não sei fazer nada. Olha só, como Satanás trata o nosso coração e engana a gente, dizendo que a gente não é nada, que não sabe nada. E ela falou: não, eu sei, mas é profissão, assim na igreja, eu queria saber fazer alguma coisa. Irmã, o que a irmã faz já é uma bênção e vai abençoar. E ela continua: mas eu não sei fazer. Eu quero provar que a irmã sabe. A irmã sabe fazer bolo? Ah, não, bolo eu sei. Então a irmã sabe. E ela tinha uma luta com uma das vizinhas. Eu falei: irmã, ore, jejue, busque a Deus em favor dessa vizinha. E depois vá lá oferecer um bolinho para a vizinha. Você acredita que eu pensei, quer dizer, para não dizer eu orei, eu jejuei, eu busquei. Vizinha, eu pensei, e é verdade, pensei você a semana toda. Resolvi trazer um bolinho para você. Irmãos, influência, todo mundo pode fazer, todo mundo pode fazer. A nossa visão como igreja, e cada um de nós, como discípulo, viver em amor, de modo intencional, conectando pessoas a Deus e pessoas à igreja. Pergunta: como nós vamos colocar a visão de Deus em ação na nossa vida? A maneira mais prática, presta atenção, é viver o evangelho através do discipulado e dos pequenos grupos multiplicadores. Deixa eu falar com vocês, isso é muito importante. Eu respeito totalmente a liberdade de cada pessoa, e os sentimentos de cada pessoa, e as experiências negativas de cada pessoa, eu respeito. Mas quando você diz Cristo sim, igreja não, tem um enorme problema aí. E mesmo quando você diz igreja sim, mas pequeno grupo, estou fora, você não sabe, você precisa receber de Deus hoje iluminação, porque a revelação já está na palavra. Olha aqui, preste atenção. Tudo que está escrito no Novo Testamento, nunca até o ano 300 da era cristã, 3 séculos, foi lido assim, para uma multidão, na conformidade que nós temos, de templo, com cadeiras umas atrás das outras. As cartas maravilhosas que você lê, de Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, aos Coríntios, aos Romanos, as cartas pastorais, as cartas de João, de Pedro, todas foram lidas, sabe para quem? Para um grupinho de 10, 15 pessoas. A igreja original, a da Bíblia, fundada por Jesus, não tinha essa configuração. Era um grupo de poucas pessoas reunidas, e elas tomavam diariamente refeição juntas, faziam junta panela, chamava-se festa ágape, a festa do amor, o amor de Deus derramado no coração deles. Eles eram perseguidos, e eles viviam em comunidade, porque ali, o que está em Atos 2, 42 a 47, é possível. As pessoas se conhecem, se contactam, elas se ajudam, elas se mobilizam, elas socorrem umas às outras. A vida em pequeno grupo é, em sua essência e natureza, a igreja mais próxima do Novo Testamento. Então, se você, e eu respeito, já disse: não gosto, porque eu fui em 1, 2, 3 e não deu certo. Cara, tem 300, faltam 297 para você testar, tá bom? Eu não fui porque lá tinha um pessoal assim. Vai em outra que tem outro pessoal assado. Não é por causa do dólar falso que a gente vê passar muito em Ponta Porã, porque é um lugar de um comércio intenso de dólar, que não existe o dólar verdadeiro, gente. As falhas, os erros, as mancadas que nós damos, perdão, mas vamos para aquilo que é essencial. Vamos viver a vida em comunidade de pequenos grupos. Ali a gente é conhecido. Aí você fala: mas é justamente isso que eu estou fugindo, pastor. Quando você chega lá, tem aquela irmã, mas ela fala. E um dia, um pessoal de um pequeno grupo sentiu que tinha uma irmã que falava, e ela monopolizava a palavra, e o líder não conseguia entrar. Aí entrou um menininho e falou assim: você continua falando, só você que fala aqui. E o pessoal quase disse: glória a Deus. Pessoas são pessoas, com erros, com falhas, com limitações, mas é aí que nós trabalhamos uns, ajudando os outros, apoiando os outros. É maravilhoso, é maravilhoso. Domingo passado, então, nós trabalhamos essa questão de lembrar que somos sal e luz, temos influência. O que nós vamos fazer com ela é o que Deus vai falar conosco hoje. Precisamos assumir compromissos. Repete comigo: compromissos. Precisamos assumir compromissos com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu povo, para que a gente exerça uma influência positiva.
É tempo de colocar a visão de Deus em ação na minha e na sua vida. Primeiro compromisso: tenha um testemunho aprovado. Repete comigo. Vamos lá de novo. Tenha um testemunho aprovado. Pastor Afonso teve um testemunho aprovado. Todo mundo falou joia. Você sabia que eu já ouvi que há mais de 40 anos atrás, e o tempo está passando e está estourando, eu ouvi de uma situação trágica sobre um pastor. Cortejo na igreja, culto funeral, todo mundo rasgando as sedas. Foi um homem maravilhoso, um pastor maravilhoso, um líder maravilhoso, até o ponto que a viúva falou para o filho: filho, vai lá ver se é seu pai, porque o que estão falando aí. E infelizmente aquele filho foi a última palavra, e ele disse: hoje vocês falaram e nós concordamos, perdemos um grande líder, perdemos um grande pastor, perdemos isso, perdemos aquilo, mas infelizmente na nossa casa essa perda não é a mesma. Você quer um final infeliz, mais infeliz do que esse? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Então o que a sua esposa fala de você? O que seu marido fala de você? O que seus filhos falam de você? O que passa fora da sua casa, é miragem. A verdade está lá dentro. Então vamos buscar assumir compromisso. Um testemunho aprovado. Em Atos capítulo 20, 17 a 38, que eu vou ler só frases, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, ele estava falando com líderes, ele disse assim: vocês sabem, por 3 vezes no texto ele fala: vocês sabem, vocês viram como eu vivi de um tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei aí na Ásia, servi ao Senhor com o quê? Com humildade e com lágrimas. As pessoas veem humildade em você? As pessoas veem lágrimas em você? Sejam elas de vulnerabilidade ou de cuidado pelas pessoas? Testemunho. E ele foi severamente provado por conspiração de judeus. Você sabe que onde o apóstolo Paulo chegava, os judeus invejosos se levantavam contra ele, e ele foi arrastado às praças, foi açoitado, ele foi apedrejado, passou por muitas dificuldades. E ele diz: olha, mas no meio de tudo isso, não deixei de pregar a vocês nada que não fosse proveitoso. Olha, esse testemunho aprovado pega o que é proveitoso. Uma tradução diz o que é útil. Nada que fosse útil deixei de lhes anunciar, publicamente e nas casas, de casa em casa. É o que você e eu temos que fazer. Assumir os valores que Deus nos deu, e aí abençoar as pessoas, com fidelidade, com um testemunho aprovado. Eles olhando para nós, e vendo que nós temos o desejo de fazer certo, de fazer o melhor, de representar a própria pessoa do Senhor Jesus aqui. Nós temos muita gente linda aqui na igreja, mas eu vou me permitir contar a história rapidamente, só de um casal. O irmão Henrique Bueno de Godoy e a sua esposa, a irmã Tassiana. Falo isso porque eu os conheço desde pequeno, cresci com os filhos deles, lá em São Paulo, na mesma igreja, e depois eles mudaram para cá, foram membros aqui da igreja. Homem piedoso, Bíblia todo dia, sabe aquele estudo da palavra, aquele desejo de aprender de Deus, todo dia, leitura bíblica, todo dia, oração, fidelidade, evangelizava as pessoas, tinha uma graça de Deus, ele entrava nos assuntos e falava logo. Você sabia que Deus ama você? E ele, já sendo um idoso, por volta de 65 anos, ainda trazia jovens à presença de Jesus. Uma graça de Deus. E um testemunho que eu ouvi dos seus lábios, quer dizer, ele nem percebeu que era testemunho. Eu ouvi e falei: isso é que é testemunho. Ele havia vendido uma casa em Nova Andradina, ia mudar para cá. Falou: pastor, peguei o dinheiro e vou comprar aqui. Mas eu já separei o dízimo por primeiro lugar. Vem a parte de Deus. Depois, pegando, extraindo lucro, eu vou ver quanto sobra. Aí, tirado o dízimo, o valor que sobra, eu vou ver que tipo de casa eu posso comprar. Fidelidade, testemunho. Então, o primeiro compromisso que eu e você somos chamados, por esse texto, a assumir, é termos um testemunho aprovado. Segundo compromisso, versículo 22. Seja fiel até o fim. A irmã Dalva falou assim: ele foi fiel até o fim, agora resta a minha parte. É não desistir, irmãos. Na pandemia, muitas pessoas disseram:
Sabe que eu não estou sentindo muita falta da igreja, não? Eu lamento que a igreja não seja tão melhor, para que todo mundo sinta a falta dela, os nossos erros, as nossas falhas. Então vamos trabalhar para melhorar. Mas eu sei que no meio de problemas, tribulações, as pessoas desistem. Você não pode desistir. Meu irmão, quando alguém numa corrida, numa volta olímpica, por exemplo, cai, a meta não vem até ele. Ele tem que levantar e tem que continuar o trajeto. Se você caiu, irmão, pede perdão a Deus, pede misericórdia, pede ajuda, mas faz um restart, começa de novo, outro ciclo, diz, Senhor, tem misericórdia, eu me apresento de novo, vou começar de novo. Seja fiel até o fim, não desista. O reino de Deus não é para quem desiste. Ao que vencer lhe darei, a Bíblia está cheia de promessas, aqueles que vão chegar, porque venceram. Assumiram o nome do Senhor e não desistiram. Assumiram porque eram filhos de Deus e assim se comportaram. Segundo compromisso, seja fiel até o fim. E ele diz, não me importo nem considero a minha vida de valor algum. Para mim não. Tão somente eu quero terminar a corrida e completar o ministério para o qual o Senhor me confiou. E esse ministério é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Seja fiel, não desista. Desistir não vai melhorar a sua situação, só vai piorar. Várias pessoas desistem, vão embora e depois voltam quebradas para uma restauração. Para quê? Para quê? Para quê? É melhor ficar. É melhor confessar as limitações, as dificuldades, receber ajuda, receber apoio, do que desistir, isso não ajuda. Terceiro compromisso, viva todo o conselho de Deus. Vou explicar. Isso significa, versículo 26, portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, eu preguei o evangelho todo, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Numa versão fala, não deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Olha para mim, presta atenção, o que é todo o conselho de Deus? É a palavra de Deus completa, é a Bíblia completa, é o evangelho completo, sem seletividade. Como assim, pastor? Olha, tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e põe na sala, e acha que está guardado pela palavra de Deus. Não. Você pode trazer uma figa, uma ferradura, é a mesma coisa. Porque esse livro, como livro, não protege você de nada, mas os princípios que estão aqui. E o poder da palavra de Deus e o Deus da palavra vão capacitar você a estar em pé em toda a tentação, em toda a tribulação. E o diabo vai ter muito trabalho com você. Por quê? Porque você está firme no Senhor, na palavra do Senhor. Não seja seletivo. Eu sempre contestei, nas livrarias evangélicas, tem um produto lá que eu nunca aceitei. Sabe o que é? Caixinha de promessa. Não vou nem perguntar se você tem em casa. Porque é que nem horóscopo. Só falta o periquito. Atira. Ai, Senhor, me ajuda. Vou pedir assim. Ser fiel até a morte. Aleluia. Não, ser fiel não é tão bom, não, né? Esse não tem lá. Lá tem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque lá não tem mandamento. Não tem perdoai-vos assim como Cristo vos perdoou. A gente tinha que ter uma caixinha só de mandamento para a gente criar vergonha na cara. Ai, Salmo 91, nenhum mal. Eu preciso estar firme com o Senhor e receber todo o conselho de Deus. A Bíblia completa, fala dos assuntos todos e a gente não pode ser seletivo. Irmãos, alguém disse que os shopping centers são o templo de Mamon. E minha pergunta para você frequenta muito shopping? Gosta assim? É consumidor simbólico, só olha a vitrine, assim, mas não sai disso? Sabe por quê? Porque lá muita gente faz adoração a Mamon, que é o dinheiro. Não pode, está escrito na placa, liquidação em 10 vezes. A liquidação é você, o cara vai te liquidar em 10 vezes. É você que vai ser liquidado, não é o produto não. E você mete cartão, passa cartão. Chega na hora de falar da obra de Deus, ai, não posso. Estou estourado no cartão. Por quê? Antes de cultuar Deus, que é o dono da prata, do ouro, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, já cultuou Mamão. Que dureza, irmãos. Quando a gente olha para o reino de Deus e as obras de Deus, fala assim, Deus sabe que eu não posso.
Isso é muito sério, porque Deus sabe que isso não é sempre verdade. Separe o que é do Senhor. Sua vida pertence ao Senhor, 100% é do Senhor. Não tem essa história de que 10% é do Senhor, 100% é do Senhor, sempre foi do Senhor. E quanto mais você for generoso com a obra de Deus, vai demonstrar que dentro de você tem um só Senhor, e Mamon, o Deus das riquezas, não está incomodando você. Quarto compromisso, cuide de si mesmo e da igreja de Deus. Versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou vocês, como bispo, para pastorear a igreja de Deus. Ele mesmo comprou vocês com o seu precioso sangue. Sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Isso tem a ver com a seletividade da palavra. Tem igreja que só prega prosperidade financeira. Olha bem para mim e presta atenção. Tem livros escritos sobre isso. Tem pastores pregando sobre isso. Tem crente recitando um para o outro e palavra positiva, dizendo, eu sou filho do rei, então eu sou rico. Interessante, vou fazer uma pergunta. A Bíblia diz, Jesus é o unigênito filho de Deus. Jesus é filho de Deus, sim ou não? Então, ele também é. Ele era rico. Há um poema antigo que diz, olha, o burrinho era emprestado, a roupa era emprestada, a casa era emprestada. Dele mesmo só tinha uma coisa, a cruz. Aliás, diz o autor, a cruz não era dele, era minha. Aquela cruz era minha. Os apóstolos que Jesus escolheu para trazerem o evangelho para o mundo todo, morreram fartos de riqueza, sim ou não? Mortos, degolados, enforcados, lançados nas arenas para serem comidos pelos animais. E essa prosperidade, sabe o que é? Leitura seletiva da Bíblia. Pega Salomão, o homem mais rico. Senhor, me dá a unção de Salomão. Jó, o homem mais rico do Oriente. Senhor, me dá a unção de Jó, mas sem a perda da família. Seletividade. O Novo Testamento não contempla essa teologia, que é uma teologia do inferno. É isso aí mesmo. Salmo 1. Fala do homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos, se afasta do mal, obedece o Senhor. E ali está escrito, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Lá no fim da história diz o quê? E tudo quanto fizer, prosperará. Essa é a prosperidade da Bíblia. Essa é a prosperidade. Pastor, não existe crente rico? Existe. Deus faz algumas pessoas prósperas? Faz. Mas essa não é uma teologia para todo mundo. Não se engane, não vá atrás de barganhar, tentar comprar Deus. Não se enrola a Deus, não se mente para Deus, não se finge para Deus. Ananias e Safira, lá no livro de Atos, tentaram dar uma oferta, mas na hora de dar, falaram assim, mas é muito dinheiro, vamos segurar um pouquinho aqui. Era deles, podiam dar ou não dar, ninguém pediu que dessem. Mas eles mentiram no valor. E o Espírito Santo revelou a Pedro, mas é esse o valor do terreno? Ah, é? Por que você está tentando mentir para o Espírito Santo? O cara, pá, caiu morto na hora. Atos capítulo 5. 3 horas depois chega a mulher dele com quem ele tinha combinado. Ó, se o pastor Pedro perguntar quanto foi o preço do terreno, você fala, combinadinho aqui comigo, hein? Combinadinho. Cumplicidade de casal. E ela chega, não sabe do que aconteceu. E Pedro fala assim, escuta, vem cá, conta para mim, qual foi o preço do terreno que vocês ofereceram para o Senhor? Foi tanto. E ele falou, mas por que vocês fizeram isso? Combinaram entre si, não se engane o Espírito de Deus. E o fim que o teu marido levou foi morrer e ser sepultado. Está vendo os pés aqui, cheios de barro aqui? É o pessoal que levou seu marido para ser sepultado e levarão a ti também. Pá! Deus é Deus, irmãos. Não se compra Deus, não se enrola Deus, não se faz negócio com Deus. Deus é meu dono, meu Senhor, meu proprietário. E é Ele quem comanda a minha vida, é assim. E eu, tendo oportunidade, preciso conhecer toda a Escritura. Por isso que a escola do discípulo é importante. Por isso que a escola da família é importante. Você saber os princípios que norteiam a sua vida. Para você ser influente, você precisa conhecer o conselho de Deus, se comprometer com todo o conselho de Deus. Quinto e penúltimo, seja honesto, mas tenha compaixão. Vou até explicar.
essa conjunção, mas, pode ser e, seja honesto e tenha compaixão. Mas eu preferi separar, colocar o mas, porque muitas pessoas dizem, eu sou honesto. E ele diz, olha, eu mereço. Fulano não merece, por isso está aí passando necessidade. O apóstolo Paulo, ele fala que ele trabalhou com as suas mãos honestamente, fazendo tendas. Mas ele não só foi fiel nesse trabalho, que era um trabalho chamado secular, obras materiais, mas ele ajudou os outros com isso. Versículo 33, não cobicei a prata, nem o ouro, nem roupas de ninguém. Outra vez ele diz, vocês sabem disso. E estas mãos supriram as minhas necessidades e dos meus companheiros. Eu ajudei, eu distribuí, eu compartilhei. E em tudo o que fiz, mostrei-lhes, mediante trabalho duro, árduo, que devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há mais felicidade em dar do que receber. Seja honesto. Seja esforçado, mas se lembre dos fracos, se lembre das pessoas que não podem, seja generoso, abençoe, abençoe. Esse é um compromisso de pessoas que querem influenciar, pessoas que querem fazer diferença. Domingo passado, nós falamos aqui dos ucranianos, lembra? Mais de 4 milhões de ucranianos estão sendo espalhados para o mundo afora. E nós fomos desafiados, nós como primeira igreja, a trazer para morar conosco, conviver conosco. Fazer da igreja para eles um ninho de amor, uma família ucraniana. Isso custa 13 mil reais por mês. Eu dei a oportunidade. Alguns não estavam aqui, então eu vou dar outra oportunidade. Clique aqui, não é? E você vai dizer, olha, meu nome é tal, meu celular é tal, e eu posso, por mês, dar tal valor. 12 meses. E aquela família vai viver conosco. Eu não falo ucraniano, nem falo russo, nem você, possivelmente. Mas a linguagem do amor, com certeza, vai nos ligar em entranháveis afetos com aqueles irmãos. Então eu desafio você, ore diante de Deus e assuma isso. Se nós não chegarmos a 13 mil reais por mês, então nós não vamos fazer esse compromisso. Então seja honesto, mas tenha compaixão. Trabalhe para você, mas abençoe as pessoas. Sexto e último compromisso. Viva relacionamentos de amor. O relacionamento do discipulado é um relacionamento de amor. O relacionamento num pequeno grupo é um relacionamento de amor. Aqui, você entra e sai e diz, irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, e vai embora. No pequeno grupo, você abre o coração, você pede oração e é ajudado. Eu estava aqui nesse corredor, quando um homem chegou para mim e falou assim, pastor, nasci 3 vezes. Eu falei, uau, foi nasci da minha mãe, nasci do Espírito Santo quando aceitei a Cristo, e nasci de novo, olha como que eu estou. Fiz a cirurgia bariátrica. Ele tinha obesidade mórbida, estava com problema. No pequeno grupo, que nós chamávamos células naquela ocasião, ele falou, irmãos, orem por mim. O médico falou que eu vou morrer. Eu tenho que tomar uma posição e não consigo. Ora uma vez, semana que vem ora de novo, terceira vez ora de novo. Aí alguém no pequeno grupo fala, gente, oração precisa de ação. Vamos colocar pernas nessa oração. Quem pode ajudar? Fizeram lá a santa vaquinha, porque essa é santa mesmo, para ajudar, para socorrer. Um conhecia um médico, outro conhecia a clínica, juntaram os esforços, e ele apareceu aí, ele falou assim, pastor, nasci pela 3ª vez, olha como que eu estou, e hoje eu caibo dentro de uma perna da minha calça antiga. Aplaudo o Senhor por isso aí. Nós temos centenas, pode vir chegando a banda, centenas de testemunhos como esse, porque são relacionamentos de amor. Olha o que acontece no versículo 36. Depois que Paulo fala e exorta aqueles irmãos a assumirem compromisso. Primeiro, testemunho aprovado. Segundo, fiel até o fim. Terceiro, todo o conselho de Deus. Quarto, cuidar de si mesmo, mas também da igreja de Deus. Quinto, ser honesto, mas também ajudar, abençoar, ter compaixão. Por último, viver relacionamento de amor. Depois que ele falou tudo isso, olha só, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. É isso, gente.
Essa igreja aqui no templo, ela não te dá essa oportunidade de orações, afetos, abraços e beijos sinceros. É lá no pequeno grupo que a gente mostra que está disposto a ajudar. E a gente mostra que é vulnerável e precisa de ajuda. Assuma esses compromissos diante do Senhor, para ser sal e ser luz, como o Senhor já disse que você é. Assuma isso, para fazer diferença, para influenciar. Você foi chamado para ser um influenciador, marcado por Jesus, como nas redes sociais. Me marca aí, me marca. Eu fui marcado para abençoar pessoas e vidas.